gravada na memória vem contar da estrela guia no sertão dos índios bravos, manchados de sangue de cruzes e coroados, Rio Preto, vem passando sem parar, vem contar a nossa história, vem guardar nossa memória. Bom dia a todos que nos acompanham no São José News. Estamos hoje na Fazenda Maria Cláudia e vamos conhecer a história desta considerada a maior tapeceira do Brasil. Eu vim para cá, Juliana, com 21 anos. Eu ganhei essa fazenda de presente do meu pai, que, aliás, eu detestei quando cheguei aqui. Eu chorava muito, muito, muito. Porque ele deu a fazenda para... Porque meu marido, embora o pai tivesse 6 fazendas no Espírito Santo, ele disse que só trabalharia quando tivesse uma fazenda no nome dele. Aí papai comprou, por um absurdo na época, e ele começou a trabalhar. Mas ele trabalhou um mês e ficou cansadíssimo. Aí ele dizia que tinha um tratamento médico no Rio, ia para o arpoador semana toda, fim de semana vinha pegar dinheiro comigo, ia sair para pescar com os amigos. Aliás, acho que não pescava nada ali, só namorava loucamente. E eu aqui com as crianças sozinhas, as crianças pequenas, tive que assumir essa fazenda. Aí eu tinha a fábrica de ração, eu tinha o abatedouro manual, que era uma coisa assim, inteiramente manual, artesanal, e eu consegui me impor com os empregados, porque eram todos, evidentemente, muito mais velhos do que eu, né? Porque um dia eu estava indo de noite para o batedouro e eu ouvi o empregado falar, ela usa esse revólver, mas aposto que ela não sabe atirar. Olha só! E eu peguei, dei um tiro pro alto. E todo mundo levou um susto e todo mundo ficou com medo. E quando chegavam na sede para falar comigo, eles falavam, Dona Cláudia, sou eu que estou chegando, o fulano, porque tinham medo. Bom, aí eu tinha poedeiras, tem até uma foto minha no aviário com as poedeiras em gaiolas, né? Aí houve a grande crise e não dava dinheiro, não conseguia fazer dinheiro. Aí eu acabei com as poedeiras e fiquei criando frango. Isso em que década, mais ou menos, Dona Maria Cláudia? Que época foi? Em que eu não década? Me lembro. Década, não... Não, eu não me lembro, porque a minha vida é tão assim, tumultuada, que eu realmente não me lembro. Está tão no passado. E a senhora veio para cá, então, aos 21 anos? Aos 21. Aí, olha, eu vacinava pintinho, eu fazia tudo aqui. Eu gostava do que eu fazia, né? Passei a gostar, passei a aprender, porque tudo que eu aprendi na vida foi com essa fazenda. Eu não tinha noção. Eu fui criada numa redoma, patricinha, meu pai era uma pessoa muito rica, e eu não sabia de nada. Aqui eu aprendi o que é fome, o que é trabalhar, o que é acordar de madrugada, os problemas todos. Aliás, eu medicava as pessoas, e eles diziam que eu era melhor do que o médico daqui da cidade, porque eu estava acostumada lá no Rio, né? Eu era conselheira, eles vinham se aconselhar comigo, e eu fazia aconselhamento de casamento, aconselhamento de uma série de coisas. É mesmo, Dona Maria Cláudia? Aprendi gente também, tinha que prender gente, porque não, aqui assim, teve um velório aqui, o velório antigamente era assim, com violão, e servia doce de mamão, servia não sei o quê, era assim, tipo festa. E nesse velório, um dos empregados daqui, um dos colonos, roubou coisas das pessoas que estavam no velório, escondido, evidentemente. Aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, veio o delegado aqui, o seu Sardinha, eu me lembro do nome dele até hoje, e disse, Dona Cláudia, a senhora tem que prender o Antônio, porque a gente não consegue. Aí eu falei assim, ué, mas eu tenho que prender? É melhor a senhora prender. Aí eu não podia dizer que estava com medo ou qualquer coisa. Tudo bem. Aí eu fui na casa dele com o revólver, peguei ele, levei ele para a polícia, e ele, quando estava preso, dizia que ia me matar quando chegasse. Nossa. Mas, depois que ele chegou, eu encontrei com ele na estrada, um domingo, que eu não estava de revólver, estava de vestidinho, com
com a criança pela mão, passeando, e eu vi ele se aproximar, digo, agora só pode ser na autoridade. Fiquei olhando firme para ele, bem autoritária, o joelho tremendo, mas bem autoritária, e ele passou, foi embora. Então eu tive uma vida tranquila nesse sentido, porque ninguém mais, sabe, fazia nada contra mim. Bom, aí depois das poedeiras, dos frangos que eu criei, que eu perdi dinheiro, resolvi acabar com o aviário, como eu disse, né? Eu comecei com o hotel. E o hotel, eu comecei com os alemães, porque eu fui procurada por uma pessoa que tinha contrato com a agência na Alemanha, de um passeio dos alemães numa fazenda. A fazenda que eles iam tinha sido vendida. Então, eles me procuraram. Eu digo, faço sim. Mas eu só tinha sede e um chalé. Eu não sei como é que eu botava 28, não tinha a menor noção de hotelaria. Botava 28, 30 alemães na sede naquele chalé. Uma vez até eu falei para o empregado, mas escuta, mas tem 2 alemães enormes dormindo naquela cama de casal. Ah, dona Cláudia, estão gostando. Como é que ele sabia disso? Eu não sei, porque o máximo que eles aprenderam a falar é Guten Morgen, Guten Nacht. E foi assim, os alemães ficaram 2 anos aqui. Aí quando acabou o contrato, eu fiquei sem renda, né? Aí o meu filho, Quinho, disse, mãe, vamos fazer para brasileiros. Aí eu comecei a fazer para brasileiros e o hotel foi crescendo, melhorando. E eu fui requintando, porque aqui é um hotel simples de fazenda, mas era muito requintada. A roupa de cama era bordada, a mesa era muito bem posta, com flores, com vela à noite e tudo. A comida era uma delícia, aí foi melhorando, teve chefe de cozinha e o hotel tinha 42 apartamentos, suítes, né? Dona Maria Cláudia, acho que vale a pena a gente destacar uma situação. Nessa época, a senhora já estava com filhos e a senhora se separou nesse meio tempo, né? Só relembrando, a senhora construiu isso tudo com muito trabalho da senhora e muita criatividade, né? Com muito trabalho meu. A idade da senhora. Porque eu nunca fiz negócio, eu me casei 5 vezes, né? Mas eu nunca fiz negócio contando com o marido, nem... Eu sempre fui independente. Acho que a mulher não pode depender, isso é opinião minha, não pode depender financeiramente do marido, porque ela fica presa. Né? Então, eu sempre saí dos relacionamentos quando achei que não dava. E eu acho que é assim que a mulher tem que ser. Hoje em dia, aliás, quase toda mulher é assim, né? No meu tempo, trabalhar não era normal. Mas hoje em dia tem mulher executiva, tem mulher presidente, tem mulher de tudo que é jeito. Bom, aí, quando acabei o aviário, eu comecei também a fazer doces em compota. Doce de goiaba, doce de mamão com coco, doce de tudo que tinha aqui na fazenda. Aí cresceu, vinham caminhões de frutas, caminhões de açúcar, e onde era o abatedouro, virou uma fábrica de doce. E eu vendia muito, cheguei a vender 2 toneladas por dia para exército, aeronáutica e restaurantes no Rio e tudo mais. Eu tinha uma foto, comia com as latas grandes de doce, mas eu não sei onde é que está. Bom, aí tinha a fábrica de doce, tinha um hotel, e aí eu comecei a fazer os tapetes. Porque eu detesto ver gente sem trabalhar, isso é uma mania que eu tenho. Acho que todo mundo tem que trabalhar, tenha dinheiro ou não, tem que trabalhar. Aí tinha as mulheres dos colonos, ficavam sentadas com as criancinhas no colo, tomando sol, sem fazer nada o dia inteiro. Aí minha irmã veio me visitar, e minha irmã era muito predada, ela era realmente uma artista. E ela estava bordando uma tapeçaria de um casario. Aí eu falei, Marisa, escuta, por que você não desenha as telas para mim e eu mando as moças da fazenda bordarem? Ah, não gosto de fazer nada, ela não gostava de fazer nada para ganhar dinheiro. Eu digo, então tá bem. Mas aí esse marido dessa época achava que eu podia fazer isso. Ele tinha uma galeria de arte, ele falou, bom, vou fazer o seguinte, vou arranjar uma artista para desenhar seus tapetes e vamos na cidade, em Petrópolis, comprar umas lãs e umas telas. Então foi assim. Aí eu cheguei numa loja de armarinho que tinha em Copacabana, que tinha aqueles cursos de tapeçaria e curso de espera marido, né? Fica não sei quantas aulas para aprender um ponto. Falei, olha, eu pago o curso, mas você me ensina o ponto aqui no balcão. Ele me ensinou, e eu fui para a varanda da sede e peguei 8 mulheres e ensinei a elas, as 8 mulheres, os pontos. Que é muito fácil, tapeçaria é muito fácil. E elas foram passando para as outras. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aquilo foi o começo foi muito difícil. O começo foi muito difícil. Mas depois
teve um boom, cresceu tanto. Eu tinha 1.500 pessoas trabalhando e já ia abrir um outro núcleo em Sapucaia. E eu comecei a vender para lojas, para decoradores, para outros. Vendia para o Brasil todo, comecei a vender para Nova York, fiz exposição no mundo inteiro, Nova York, em Londres, em Barcelona, em Lima, em Paris. E aí fui indo. E eu amo a tapeçaria. Nossa, Dona Maria Cláudia, a cidade inteira fala dos tapetes da senhora e 1.500 pessoas trabalhando, então realmente muitas famílias, né, sobreviveram da renda da tapeçaria. Destacando aqui um ponto muito importante que a senhora falou, a senhora queria dar uma oportunidade de ganho de renda e trabalho para as esposas dos colonos, porque elas não trabalhavam, né? Então elas passaram a fazer tapetes e começaram a ter uma renda e um trabalho. É verdade. Aí o que eu comecei para dar trabalho para as moças, depois eu comecei a fazer dei para o pessoal da cidade. Aliás, todo lugar que eu vou tem ou uma tapeceira minha, ou filho de tapeceira. Eu entro no ônibus e me falam, Dona Cláudia, como é que vão os tapetes? Não sei o quê. Então, o que eu fiz para lucrar acabou sendo um trabalho social, porque as mulheres podiam trabalhar em casa com os filhos, porque não tinha como sair. E nessa época, as mulheres de São José que não gostaram muito, porque as donas de casa, porque não tinha empregada doméstica mais. Todo mundo queria fazer tapete, que ganhava muito mais e fazia em casa. Os maridos ajudavam, tinha chofer de caminhão, chegava em casa, trabalhava junto com a mulher. E sábado eu pagava as tapeceiras. Então era uma fila do meu ateliê até a porteira, tinha um lanchinho para elas, e o meu trabalho era só fazer cheque naquele dia, porque já vinha tudo mastigado para mim. E elas me agradecem, porque elas puderam fazer festas de casamento, outros construíram sua casa, outros formaram os filhos. E, por exemplo, a minha tapeceira, que está agora comigo, a Wanda, o filho dela se formou em arquitetura. Eu acho isso uma coisa linda. Aí eu resolvi trazer os teares para São José. Só tinha em São Paulo e no interior de Minas. Aí contratei uma moça, que ela veio com o marido, com a filha, ficou 15 dias no hotel. Aí eu comprei os teares e tudo, ela foi ensinando as pessoas. E hoje em dia tem 3 núcleos de tear aqui em São José, que aliás você conhece, né? Conheço, é lindo, fantástico e uma história maravilhosa. Já ouvi falar que a senhora tinha uma clínica para as tapeceiras. Eu fiz uma cooperativa, aí eu fiz uma clínica em São José, ali bem perto da matriz. Aluguei um espaço ali, aí eu tinha ginecologista, que tinha que ser mulher, né, porque elas não deixavam homem, ginecologista, pediatra e clínico geral. E aí elas se tratavam ali, não tinha aquela espera do hospital, e foi muito bem, durante muitos anos funcionou muito bem. Eu ia até colocar dentista, mas depois veio o plano Collor, eu não pude colocar. Mas elas gostavam muito, e no dia de sábado, que era o dia que eu pagava as tapeceiras, vinha uma vez por mês o dono de uma clínica de óculos. E ele fazia os exames e fazia os óculos para elas. Eram uns óculos a preço bom, e eu dizia que eles contavam R$1, R$2, descontava pouco, para não dar, porque tudo que é dado não tem valor, né? Você sabe disso. E assim foi. Essa foi a história dos tapetes. Eu ouvi uma história de um circo, que a senhora anunciava que tinha serviço para o povo até no circo? Não. É o seguinte, quando começou a crescer demais, cada vez eu precisava mais de tapeceiras. Aí eu fui na igreja, falei com o padre, pedi se ele podia anunciar no sermão que eu estava precisando de tapeceira. Ele fez isso. Aí fui no circo também, que tinha na cidade, e pedi para ele anunciar que eu estava precisando de tapeceira. Então, eu acho que foi uma coisa muito boa. O pessoal daqui de São José é muito legal, sabe? É muito hospitaleiro, e eles deram muito valor ao negócio de tapeçaria. Então, eu estou recomeçando a minha vida agora com tapete, que eu fiquei parada uns anos, porque eu sou muito inquieta, estou sempre na busca. Eu fiz revista, eu fiz uma opção de coisa nesse meio tempo, fiz política, e aí, agora, eu estou mais velha, estou recomeçando. Eu acho que é uma idade boa para recomeçar, 87 anos, né? Eu acho que eu tenho ainda um tempo bom para fazer tapete. Muito bom. Então, estou lançando os tapetes bordados. Depois a gente fala sobre os tapetes. Vamos lá conhecer os tapetes.
Dona Maria Cláudia, em relação a alguns fatos históricos aqui de São José, tem um escândalo em relação a um revólver pela praça fora. Vamos recordar alguns episódios hoje, em São José? Não sei, tem 30 anos, sei lá, 40 anos. O negócio é o seguinte, depois eu vim para cá com 21, com 25 para 26, eu me desquitei. Então, lá no Rio já era um problema desquitado naquele tempo, que eu sou de família mineira, tradicional. Então, eu vim morar na fazenda, com as crianças pequenas. Morei 2 anos e meio aqui com as crianças. E eu tinha um carro conversível, eu não era feia naquele tempo. A senhora é linda, extremamente elegante. Não, também não. Eu tinha o meu revólver, sempre andei armada, até no Rio, na bolsa, era como se fosse o pente, o batom. Estava sempre na minha bolsa, estava sempre de revólver. Aí um dia eu vou à cidade, e eu não vou dar detalhes, porque a família, eu gosto muito da família até hoje. E o chefe da família, ele era chefe do movimento familiar cristão. Ele resolveu me cantar. E eu fiquei uma fera, uma fera. Eu peguei, aí ele entrou na igreja, e eu peguei as crianças, eu estava de táxi, com o Nonô. Aí eu peguei, tinha um hotelzinho na cidade, na parte de baixo. Eu peguei as crianças, deixei com a Arlete, que era dona do hotel, e falei com o chefe, vamos lá em cima que eu vou brigar. Eu acho que ele falou para os outros, eu estava tão cega de raiva, que eu não vi ninguém. A praça encheu, parecia um circo. Quando esse chefe desce a escada da igreja, aí eu comecei, não posso repetir o que eu falei para ele, que é muito feio. Eu peguei o revólver, ele saiu correndo, e eu com uma coisa ridícula, grotesca. Ele saiu correndo, eu com o revólver atrás, ele se escondeu na casa dele. Bom, aí passou um tempo, foi aquele escândalo, né? Passou o tempo, um dos caras, que era um dos caras mais ricos da cidade, resolveu me cantar também. Eu saí com o revólver atrás dele. Aí teve o terceiro episódio. 2 rapazes, conhecidos, uma família rica daqui, família do Rio, vieram 10h30 da noite aqui na fazenda. Eu falei, sim, o que é? Eles falaram, porque eu estava no alto da escada, eles embaixo. A dona Cláudia, que está uma lua tão linda, queria saber se a senhora não queria tomar banho de piscina. Eu falei, escuta, vocês querem levar um tiro ou vocês estão a fim de fazer hora comigo? Eles saíram correndo e no dia seguinte o pai deles, que era uma pessoa muito educada, muito séria, veio aqui me pedir desculpa. E aí ficou encerrada os meus escândalos com revólver, porque aí nunca ninguém mais mexeu comigo. Eles achavam que a dona Cláudia era louca, falou alguma coisa, ela sai com o revólver. Aí eu fiquei super tranquila. Pronto, resolveu. Resolvi. Mas eu fiquei com o revólver até os 50 anos, mais ou menos. Mas quando eu me casei a última vez, o marido falou assim, eu dormia com o revólver debaixo do travesseiro. Porque acho que na fazenda você tem que ter uma defesa, né? Aí ele disse, olha aqui, vou te pedir uma coisa, não estou acostumada a dormir com mulher com revólver debaixo do travesseiro. Aí eu aposentei o revólver. Pronto. Mas realmente foi uma forma para a senhora se impor e ganhar o respeito, né? E também me defender, porque claro, eu ficava sozinha na fazenda, com as crianças, como é que eu vou ficar, né? Para me defender. Dona Maria Cláudia, falando um pouco de São José, a senhora falou desse hotel que tinha, a gente também está fazendo um trabalho de recordar um pouco de como era a cidade. A senhora teve contato com os primeiros telefones, com o Tom Jobim, com o Bar da Arlete. Então, eu queria que se a senhora conseguisse recordar um pouco de como era esse tempo. Quando eu cheguei aqui, a cidade era assim. O telefone era de manivela, tinha o Bar da Arlete, que era um hotel, eu gostava muito dela. E o Tom Jobim, ele já era conhecido, mas não era celebridade. Também aqui em São José, eu nunca achou que ele fosse uma celebridade, que ele estava aqui desde pequeno. E ele ia para o bar da Arlete com o Rubim, que era da farmácia, e os dois ficavam bebendo cerveja, e a filhinha dele, que eu não me lembro, tinha uns 12 anos, assim, não me lembro o nome dela, ela ficava quieta, sentadinha, e quando ela achava que estava demais a bebida, ela dizia, Dona Arlete, traz a conta. E toda vez que encontrava com o Tom lá no bar, ele era uma pessoa muito legal, louco por passarinho. E uma vez ele veio até aqui me agradecer, porque o João, filho dele, andava a cavalo aqui na fazenda, que eu tinha cavalos aqui no fim de semana. E eu falei, oi, Tom, tudo bom? A gente tratava ele sem ser, ele já era uma celebridade, sem cerimônia, né? E ele ficou parte do dia aqui conversando com o Jaiminho, que era o barman, sem beber, conversando sobre passarinhos. Eu era muito amiga da mulher da mãe dele, que vinha
com os filhos quando eram pequenos, quando ele ainda não era famoso, brincar com meus filhos. E fui muito amiga da irmã dele, Helena, gostava demais dela, sinto até falta dela até hoje. Poxa, foi um marco muito importante para a história de São José, né? A família Jobim aqui em São José. Foi. E a gente sabe, né, dessa simplicidade dele também, do quanto que ele era simples e gostava de estar aqui, né? Porque aqui, por exemplo, ele ia no mercado, ele ia no bar, ele ia em todo lugar, como qualquer um. Não tinha aquele assédio de celebridade, né? Era uma pessoa de São José. Falando do hotel, o hotel já foi considerado com 4 estrelas, né? A gente sabe que o hotel é extremamente famoso. A senhora chegou a ter dezenas de quartos aqui. Então, como que a senhora vê isso? Quanto que a senhora consegue recordar do tempo do hotel? Eu tive hotel 30 e poucos anos, né? E o hotel chegou a ter 42, 42 Nossa, muitos quartos. Quartos, né? Acomodações. E eu ganhei 4 estrelas, não ganhei 5 estrelas, naquele tempo a Embratur dava, a Rio Tour, mas eu não ganhei 5 estrelas porque não tinha ar-condicionado, e fazia parte do contexto deles, que era obrigado a ter ar-condicionado. Mas aqui era muito frio, não fazia calor, então eu não tinha. Mas era super requintado, eu gostava muito, fiz muitas convenções para grandes empresas, para Gillette, para Copene, para bancos. A Mercedes-Benz ficou 1 ano e meio aqui, Nossa. porque eles tinham uma fábrica em Juiz de Fora e eles ficavam fazendo treinamento durante a semana aqui no hotel. Mas eu acabei o hotel de uma hora para outra. Aliás, foi errado, porque eu sou temperamental. Eu estava cansada, porque era um pouco de escravidão. Todo fim de semana eu tinha que vir para cá ver o hotel, acordava às 6 horas da manhã para ver o café, ia até tarde e resolvia tudo. Aí um dia eu acabei de uma hora para outra o hotel. Até meus filhos acharam que eu estava esclerosada. Eu acho que foi errado, porque eu acabei perto da temporada de veraneio, né? E de férias, tinha carnaval, tinha Réveillon, que dava muito dinheiro. Mas acabei. Mas paciência, porque tinha que ser, né? É verdade, é verdade. Tinha até filas, né? De espera. Tinha fila de espera. Quando era Réveillon e Carnaval, tinha fila de espera aqui. E tinha baile de Carnaval aqui, tinha tudo, né? Eu era, assim, muito empenhada. Eu não ganhava muito dinheiro no hotel, não ganhava praticamente, porque cada vez eu ia investindo mais, para ficar melhor. Contratei chefes de cozinha. E, sabe, era assim muito... Eu tinha muito amor pelo hotel. Mas passou, acabou. Também agora não daria mais para fazer o que eu fazia. E também o hotel já é outro esquema hoje em dia de hotel, né? Realmente as coisas vão mudando, né? E fica bastante difícil acompanhar, né? Essa evolução toda que demanda, e o ramo da hotelaria está em constante transição, né? Está mudando sempre. Agora tem que ter, o hotel fazenda tem que ter esportes radicais, uma série de coisas que antigamente não tinha, né? Demanda muito entretenimento para o povo, né? Tem que ter muitas atividades. Bom, mas aqui tinha recreador para crianças, tinha muitos brinquedos para criança, parquinho, tudo isso. Mas é outra época. Foi uma época muito boa. Conheci muita gente, fiz muita amizade. Olha só. E tem uma coisa engraçada aqui. Eu acho que aconteceu na minha vida, que veio um vizinho meu dizer que, olha, dona Cláudia, a senhora não vai ter mais estrada, porque o rio está comendo ali na curva, perto da fazenda de Águas Claras. Está comendo a estrada e vai chegar uma hora que não vai ter mais estrada, a senhora tem que dar um jeito nisso. Eu falei, como é que eu vou fazer com o rio, gente? Mas aí eu tive a ideia que eu tinha uma amiga que era amiga da nora Dona Andreasa, Ana Maria, e me apresentou a ela, eu pedi a ela, e ela mandou as dragas para cá, e mudamos esse rio de lugar. Esse rio foi mudado de lugar, bastante lugar. Então, hoje em dia, quando eu tenho alguma dificuldade, eu falo, não, mas se eu mudei o rio de lugar, eu também posso resolver isso, né? Parabéns. A descagem direta, todo mundo disse, foi eu, mas realmente foi um amigo meu que fez a descagem direta para aqui, para São José. Porque como era o telefone antes e como era ficou de depois? manivela, e você pedia a ligação, demorava 2 horas para fazer a ligação. Era um inferno, né? Tinha que ficar numa fila, não é isso? Tinha um telefonista? Tinha telefonista, pedia ligação, dava o número, e ela dizia, daqui a 2 horas, 1 hora e meia, a gente completa a ligação. Aí ficava esperando a ligação.
E Era a senhora depois conseguiu assim. Eu consegui, graças a Deus, a descagem direta. direta. Nossa. É. Aqui, aí era aqui na fazenda? Não, é para São Pra José cidade. inteiro, para Pra São José cidade inteiro. toda. Não, mas tem Que muito ganho vereador pra da época que cidade. foi, eu consegui. Eu não falei nada, porque senão é igual o do Rio. Senão ficava me pedindo pistolão para outras coisas. Eu fiquei quieta, né? Mas fiquei contente, porque fiquei com a descagem direta, porque me ajudava muito e ajudava todo mundo, né? Claro. Telefone é básico hoje em dia, né? Tem o WhatsApp, tem tudo isso, né? Falando desses contatos e do mundo todo que a senhora conseguia articular muito bem no Rio de Janeiro, a questão dos desfiles, porque a gente sabe que a senhora é muito ligada com a moda também. Teve um grande desfile que a senhora conseguiu fazer. Ah, mas isso aí foi uma época, até me esqueci, já fiz tanta coisa que me esqueci. Teve uma época que eu resolvi fazer uma confecção. Aí falei com uma amiga minha que naquele tempo, sei lá, era em 77, 79, por aí, não sei. Ela tinha concurso das 10 mais elegantes do Rio. E ela era uma das mais elegantes do Rio. Então tinha a alta sociedade, que hoje em dia não existe mais, e nós resolvemos fazer uma confecção. Aí os vestidos eram feitos aqui em São José. A estamparia era feita em tecido de saco alvejado e em tecido de algodão cru. Era aqui o empregado da fazenda que eu ensinei que fazia aqui na fazenda. Aí nós resolvemos fazer um desfile. Bom, mas desfile fica muito caro. Como é que vamos fazer? Ah, faz uma listinha aí. Vamos fazer a listinha, você faz uma lista, eu faço outra. Dos amigos ricos que podem patrocinar. Aí ela fez a lista, eu falei, Jô, começa você. Aí ela começou, ligou pro dono da Delfim, cadeira de poupança, o Levison, né? Ligou, ele falou, não, eu faço, quanto vocês querem? Ela não tinha a menor noção, nem de negócio, nem de dinheiro. Aí ela deu um preço, uma coisa absurda. Ele ainda perguntou, você quer em dinheiro ou em cheque? Eu não sei porque que ela quis em dinheiro. Aí chega lá em casa, dias depois, chega na nossa casa, 2 malas repletas de dinheiro. Nossa. Aí nós contratamos os melhores modelos. Tinha o Hotel Nacional, que na época era uma coisa importante, que nem existe mais. As melhores modelos da época, como se fosse assim, a Gisele Bündchen, por aí vai. E o melhor som, e fizemos um desfile para 700 e poucas mulheres. Aí a Caron, essa fábrica de perfumes francesa, deu a mostra de um perfume de lançamento, tinha um perfuminho em cada lugar, e o Levison mandou para a gente sacolas da Delfim, e até chata falar isso, e cofrinhos da Delfim, mas a gente achou que ia ficar muito cafona na mesa. Aí deixamos na saída. Agradecemos o Taílio, mas não botamos na mesa, não. E foi um desfile maravilhoso, maravilhoso. Saiu em tudo que é revista, que é jornal, e ela era muito conhecida, e eu já era um pouco conhecida também, e foi legal, foi 100% legal. Parabéns, Ana Maria Cláudia. Olha, é uma honra conhecer a história da senhora. Se hoje a senhora tiver que dar um recado para a população de São José, para a juventude de São José, qual recado a senhora pode deixar para a gente? Primeiro eu quero agradecer as minhas tapeceiras, porque elas realmente é que são o meu patrimônio, que sem elas eu não teria feito nada. Segundo, o povo de São José, que sempre foi muito legal comigo, muito solidário comigo, o povo me ajudou muito. E para os jovens eu falo, vocês têm que sonhar grande, não pode sonhar pequeno. O Jorge Paulo Lema, que é o empresário mais rico do Brasil, né? Eu era amiga da mulher dele. Ele dizia, para você sonha grande, que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então eu falei assim, quando eu comecei a fazer tapete, falei, você é a maior tapeceira do Brasil. Aí, que isso, qual é? Não vai dar. Não, vai dar, eu vou ser. O começo demorou, demorou bem. Mas também eu disse, vou fazer um desfile para as mulheres, para vir o Rio de Janeiro inteiro de sociedade. Foi mulher de governador, foi todo mundo. Você tem que sonhar grande, não pode sonhar, fazer a confecção para vender na lojinha, não. Você tem que vender para o Brasil todo, você tem que fazer isso. Então, eu acho que sonhar grande e acreditar no sonho, ter fé. E ter Deus na minha vida, porque eu tenho, é bom que vocês tivessem também, porque Deus ajuda muito. Eu não faço nada sem consultar Deus. E um recado muito importante para a gente. Muito obrigada, viu? É emocionante conhecer a história da senhora. Muito obrigada, que Deus continue abençoando muito
a senhora, os planos da senhora. E vamos agora conhecer o ateliê da Dona Maria Cláudia. Muito obrigada por essa história compartilhada com São José do Vale do Rio Preto inteiro. Tenha certeza que a história da senhora influencia demais a história de todo o município e de todos os vale-rio-pretanos. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada.